Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Dia 5 de março de 2018. O Atualidades Pampa começa essa semana junto com você para todo o estado do Rio Grande do Sul, com as notícias que chamaram mais atenção, com os assuntos mais palpitantes do fim de semana e deste início de semana. Pois com relação à passagem, né, o aumento da passagem, a tarifa do coletivo, agora o Conselho de Transporte sinalizou com a possibilidade de um retorno da segunda passagem, o que transformaria mais ameno o aumento, né? Mas provavelmente a partir deste sábado a tarifa do ônibus já estará em R$ 4,30. Nesta terça-feira, a Defensoria Pública, nesta semana que nós temos o Dia da Mulher, no dia 8 de março, num evento que será alusivo a esse Dia Internacional da Mulher, estará presente fazendo orientação jurídica a mulheres. Os detalhes, obviamente, nós vamos dar para você ao longo do nosso programa. E o que mais nos chama a atenção é que o ex-deputado, que foi cassado, faz uma delação premiada. Está pensando se vai fazer uma delação premiada e denuncia irregularidades na Assembleia. O Ministério Público levantou as anteninhas e nós vamos saber com mais detalhes do que é exatamente, o que isso quer dizer. Gustavo Vitorino, durante esta semana, estará ausente do nosso programa, estará na Expo Direto até o final da semana, por isso vocês vão morrer de saudades dele, mas ele está bem, está trabalhando longe de nós, morrendo de saudades de vocês, porque de nós ele não tem saudade, né, Mário Barcelos? Com certeza ele está lá acariciando aquela vaca. Ah, tu continua com a vaca, diz que ele voltou namorando uma vaca. Namorando que ele está acariciando a vaca. Né? Acariciando a vaca. A vaca está carente. Mário Barcelos, das notícias ou outras que tu tenhas trazido hoje para o nosso programa? Eu vou contar praticamente uma piada para abrir o programa. No Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é conhecido pelas suas incongruências, pelas suas coisas estranhas. O Rio de Janeiro é o próprio Brasil, né? A bizarrice, as brincadeiras e o jeito folgazão do carioca. Bom, um cidadão ali em Botafogo, né, na rua Clemente, rua São Clemente, em Botafogo, todo mundo conhece, quem conhece bem o Rio conhece a São Clemente, uma das ruas principais do bairro de Botafogo. Um cidadão ficou na frente do ônibus para que o ônibus parasse e abrisse a porta para ele entrar. Aí o camarada ia passar por cima, lembra daquela história da Praça da Luz Celestial? Aquela lá de Pequim, o camarada ficou na frente do tanque e tal. Em 89. Isso aí. Ele repetiu a cena. Ele repetiu a cena. Aí ele entrou dentro do ônibus e foi vaiado. É que ele pegou o ônibus fora do ponto. Bem coisa do Rio de Janeiro, o cara não podia parar fora do ponto. Então são as brincadeiras que eles fazem no Rio de Janeiro e isso aí é que desmoraliza o Rio de Janeiro. Hoje o Rio de Janeiro, qualquer pessoa em sã consciência que queira passar uns dias no Rio de Janeiro vai ficar nervosa, porque o Rio de Janeiro hoje não está brincadeira. Quem acha que Porto Alegre é uma cidade agressiva, de alta periculosidade, tem toda a razão. Agora o Rio de Janeiro dá de 10-0, as pessoas estão apavoradas, querendo ir embora do Rio de Janeiro. Agora, você ter a petulância, a cara de pau, de ficar na frente do ônibus para parar o ônibus fora do ponto. Quer dizer, coisas que acontecem no Rio de Janeiro. E um pesão aquele procurando emprego. Mas por aqui acontece coisa pior, como em Santa Maria, né, Márcio? O que aconteceu neste final de semana com o jovem, o homem que depois até morreu no hospital. Mas o homem que é alucinado, e tudo leva a crer, os indícios todos pelo histórico dele, é que ele estava sob efeito de alguma droga, né? Atacou um rapaz que estava num bar, estava num bar comprando um lanche, e aí ele queria que o cara dirigisse para ele o carro, porque ele precisava sair dali, porque ele estava sendo perseguido, que não sei o quê. O cara disse, não vou te ajudar. Ele deu um tiro no rapaz. Não, filho, não satisfeito com isso, ele saiu correndo, invadiu o pátio de uma casa, onde casualmente estava um senhor, o dono da casa, que tomava chimarrão muito cedo, e dentro do apartamento, nem foi uma casa, foi um apartamento. Enfim, ele invadiu, matou o homem da casa, matou o filho e feriu gravemente a mulher. Nossa. E depois foi para o hospital e morreu. Drogado.
drogado. Não sabem ainda com que efeito, né? Até que tipo de droga que ele tinha usado, porque e além disso, a mim parece, pelos meus conhecimentos, que também ele era esquizofrênico, né? Porque uma pessoa que se acha perseguida, ele estava fugindo de alguém, esquizofrênico. Se bem que a droga faz isso também, mesmo com o indivíduo, né? Agora, se é a doença dele, não sei. Agora vai ser feito um laudo, provavelmente, claro. Uma perícia no corpo, e aí vai mostrar qual é o tipo de droga. Agora, várias vidas se foram. Exatamente. Não tem nem quem pague, né? Daqui a pouco entra dentro do pátio da casa. Marne, tu falasse que Rio de Janeiro está pior que Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A gente não sabe, porque a gente sabe que também Porto Alegre está um horror. Mas eu tenho me sentido um pouco mais, e não sei se é apenas uma impressão, um pouco mais segura. Porque eu tenho visto mais policiais nas ruas, eu tenho visto mais carro de polícia. Isso dá uma sensação de segurança, não quer dizer que nós estamos seguros. Estava até pensando, cadê o Corolla, né? Cadê os Corollas? Eu vi, aí comecei a prestar atenção e vi uma viatura com um Corolla. E lá no Rio de Janeiro, o Exército deu parecer favorável para que a Polícia Civil use 15 fuzis, o AR-10, é AR-10? O AR-15. Aqueles que foram pegos no aeroporto. Exatamente, no aeroporto. Não, AR-10. A notícia é AR-10. Porque eles apreenderam no Galeão ano passado o AK-47 e o AR-10. E a autorização foi dada pelo Exército, parecer favorável para que a Polícia Civil use o AR-10, 15 unidades do AR-10. Ainda depende da Justiça aprovar a utilização pela Polícia Civil, porque a gente sabe que a Polícia Civil e a Polícia Militar estão com os armamentos desfalcados, sem a arma, sem a munição, enquanto o bandido tem tudo isso e muito mais. Então a gente muitas vezes coloca por que foi apreendido e isso não foi para a mão da polícia. O Exército já deu ok, agora basta a Justiça também concordar com esse parecer do Exército e permitir que a Polícia Civil realmente fique com esses 15 fuzis no Rio de Janeiro. Acho que é uma questão só de burocracia, né? Porque é óbvio que eles vão ficar, não faz sentido. Aqui já aconteceu da Mercedes, daquela que foi pega junto com o traficante, a Polícia Civil está usando. Isso foi uma coisa até que surgiu no governo quando o Fabiano Pereira era secretário da Justiça. Foi ele que implantou com o POD, que era um programa da época dele, e ele destinou várias apreensões de carros e tal para a polícia. Isso surgiu no governo dele. Para a gente ver que quando se tem vontade dentro do governo, a gente chama de vontade política, as coisas acabam acontecendo. Não precisa muito, precisa ter vontade. Quando alguém trabalha e traz sugestões, aí falta vontade, né? Que foi o que o Fabiano Pereira fez. Nessa terça-feira, o Núcleo de Defesa da Mulher, chama NUDEAN, e o Projeto Defensoria Itinerante estarão presentes num evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher, que será promovido pelo Cine aqui de Porto Alegre, a partir das 13h30, exatamente no endereço do Cine, ali na Avenida Mauá, sem número, não tem número ali, das 13h30 às 16h30. O importante é que, durante este evento, defensores públicos e servidores vão oferecer atendimento às mulheres com orientação jurídica, educação em direitos e possíveis encaminhamentos às redes de assistência social e de proteção, tanto municipal quanto estadual. Lá na sede do Cine, vai ter uma unidade móvel da Defensoria Pública para fazer esse suporte técnico, que normalmente e naturalmente é necessário para dar esse tipo de acolhimento. E também vai servir como base para a distribuição de cartilhas, de materiais informativos e dos demais serviços que são oferecidos por essa instituição. Então não esqueçam, é Avenida Sepúlveda, sem número, esquina com a Avenida Mauá, das 13h30, 1h30 da tarde, até 4h30 da tarde, nesta terça-feira. Quem sabe um evento deste venha para encorajar as mulheres, né? Porque muitas mulheres, quando se veem na mesma situação de outras, acabam se encorajando. Agora, quando tem que ir sozinhas na delegacia, elas já se sentem mais com medo, né? E tem mais uma outra coisa. A gente acha que todo mundo sabe que tem isso, que tem aquilo. Boa parte da população não sabe nem que existe isso, nem que existe. Dona Magda, pois não, seu Chicão. Eu queria fazer uma dedicação e um drops, muito legal até. Uma dedicação ao Clóvis de Freitas, esposo da Dona Maria do Carmo, que faleceu semana passada. Ele, além de telespectador do nosso programa,
ele era um amigo, não digo um amigo íntimo meu, mas um admirador, e eu admirava muito ele. Inclusive, ele foi naquela festa do lançamento das fotos minhas, Fine Art, lá no Hotel Quality, no Parcão. E aqui vai um grande abraço, que Deus o tenha. E ainda bem que a sua morte não foi sofrida, morreu dormindo, que teve um infarto, acho que até, de certa forma, é menos triste. Mas, dona Magda, eu vi um filme que eu gostei muito, estava falando para você e para a Carla aqui no nosso making-off, aqui na sala da produção, Polícia Federal, a lei é para todos, a história do início da Lava Jato, muito legal o filme brasileiro, acho que todo mundo tem que ver esse filme, até pelas curiosidades que eu também não sabia e acredito que o telespectador não sabia. Esse nome Lava Jato vem porque o Alberto Youssef, o doleiro que iniciou a Operação Lava Jato, ele era de Goiânia e ele tinha um posto de gasolina que ele lavava dinheiro. Então, um dos policiais colocou o nome da operação, não sabia da operação, a Operação Lava Jato. Mas a parte que deixa revoltado, eu acho que o telespectador vai ficar, é quando ele conhece no filme Paulo Roberto Costa, que foi o cara que desencadeou todo o processo da Petrobras. A safadeza desse homem, a arrogância desse homem, o que esse cara roubou de dinheiro dos cofres públicos, até eu perguntei para a cara se ele estava preso ainda, esse cara merecia uma prisão perpétua, mano. Porque esse cara realmente ele fez um desserviço à nação com um deboche, dizendo para os policiais quando pegaram na casa dele, eu com essa casa e com esses carros que eu tenho aqui não vai acontecer nada comigo. A arrogância do poder, do dinheiro que a corrupção traz. E no início do filme aparece uma paródia que eu falo sempre aqui na televisão e fui uma vez castigado pela essa comunidade, não por fato de racismo, que a grande corrupção e a grande propina vem de um povo chamado português. O Portugal, quando colonizou o Brasil, a propina começou com o inventariante que o rei de Portugal mandou. E o que Portugal fez com o Brasil foi o cúmulo da propinagem. A nossa propinagem é uma herança do português. O filme fica bem claro nisso aí, seu Mário Barcelos. Olha, eu digo ao amigo que eu amo Portugal. Amo pelas suas origens, amo desde a época de Viriato Grande, que constrói aquele país, que expulsa os moiros, os morenos, mouro significa moreno, e faz daquela pequena nação, aquele pequenino país da Europa, um dos maiores países do mundo. Portugal é um dos maiores países do mundo, porque os portugueses adoram o mar, os portugueses são desbravadores, eles estiveram em todos os cantos da terra descobrindo um sem número de locais, inclusive o nosso Brasil, o achamento do Brasil em 1500. Os portugueses criaram e até hoje mantém, imagine só, um país com apenas 92 mil quilômetros quadrados. O Brasil é 90 e poucas vezes maior que Portugal. Eu tenho uma admiração profunda, sim, pelos portugueses. Nos deram grandes figuras, desde Camões até Saramago. Todos os países que Portugal colonizou, ele explorou os países. Literalmente. Então, se eu me aponte qual é o país que a Inglaterra esteve e não explorou? Mas a Inglaterra explorou, mas deixou os países Espanha, depois. A Holanda, vê o Canadá, vê a Austrália, vê os Estados Unidos, herança da rainha, vê Portugal, mano, é um atraso de vida. Mas que todo mundo que Portugal colonizou deu nisso aí, Luanda, o Brasil. O nosso problema foi se nós ficássemos com os holandeses seria o melhor. Mas não diga isso, mas não diga. Os holandeses estiveram no Brasil. Perderam o Maurício Nassau. Sim, perderam porque não tinham categoria para enfrentar os portugueses. Agora. Não, Portugal é uma piada. Não é uma piada. Não é uma piada, não, senhor. Não, eu acho uma piada. Eu conheço Portugal. Olha, eu vou dizer que eu conheço mais Portugal que isso aqui. Não tem parte industrial. O Brasil é mais importante que Portugal, em todo sentido. Mas uma extensão territorial. Lá tem 11 milhões e meio de habitantes, aqui tem 204 milhões de habitantes. Não tem comparação, evidente, hoje, né? Mas o Brasil era uma colônia portuguesa. É óbvio. Se é uma colônia, explorado por mas Portugal. Evidente, mas era uma colônia, meu amigo.
É uma colônia. E os ingleses? O senhor não fala de 1776, quando a Inglaterra entra em guerra com os Estados Unidos, a guerra da independência? Milhares e milhares de pessoas. Austrália, Nova Zelândia, Canadá, mas todo mundo está... Tudo roubado, território mexicano. Rapaz, ô chicão, ninguém é infantil. Eu quero ser vizinho do inglês e ser explorado por um inglês que por um português. Bom, sou ótimo. O português é um atraso de vida. Não tem nem ator em Hollywood português, não tem nada. Não tem nada, não gera nada aquele país lá. Mas que bárbaro. É só Saramago, bababá. Como é que é o nome do filme mesmo? Polícia Federal, a lei é para todos. Tu sabe quem é o diretor? Não reparei. Eu até queria saber quem é o diretor e como é que foi feito, a verba, da onde veio. Do outro filme, eu acho. Do Tropa de Elite? Wagner, eu tenho quase certeza que é o mesmo diretor. Porque esse filme ele não acaba com a gravação da ex-presidente Dilma para o ex-presidente Lula, falando que se ele precisar, ele pode usar. Essa parte eu não estava vendo. Não, porque eu peguei o filme pela metade e assisti, que era exatamente sobre o Brasil e tal, e sobre a Lava Jato. Não sei se é exatamente o mesmo filme que a gente está falando. Mas eu vi o final do filme. Ferrado, E no final do filme e mostra bem a parte que a ex-presidente Dilma, naquele momento, liga para o ex-presidente Lula e disse: eu estou te enviando através não me lembro o nome dele, esse documento e se tu precisares, exatamente, tu usa. Aí mostra a decisão do Sérgio Moro de divulgar, porque na verdade essa gravação ela foi feita logo em seguida, que a gravação teria que parar, mas ela continuou mais um pouquinho, ela se estendeu, porque as coisas não se estancam na hora, né? Houve uma decisão de parar a gravação, só que a gravação gravou a parte mais importante, daí ficou nas mãos de um juiz divulgar ou não divulgar e de uma equipe toda, né? Mostrar ou não mostrar esse conteúdo. Então eu queria saber, porque assim, foi um filme bem corajoso. O diretor foi muito Marcelo corajoso. Antunes é o nome do Marcelo Antunes, então é diferente o diretor. Não é o mesmo. Porque Marne mostra a realidade de tudo, como o Chicão disse, no início ali, o Paulo Roberto Costa, e no final a presidente Dilma e o ex-presidente Lula sendo condução coercitiva, mas de uma forma tão clara, que chega a impressionar como aquele diretor teve essa coragem toda de colocar isso na mostrar a verdade. A verdade. O bacana é que ele mostrou desde Dom Pedro I, Dom Pedro II, as capitanias, a corrupção total que esses portugueses trouxeram, Getúlio Vargas, todo mundo Collor, o cara foi muito legal. Eu assisti nesse final de semana um filme que estava indicado... Não falou dos generais também? Não, querido, os generais não foram corruptos. Não, eu perguntei se falou só dos generais. Não foram corruptos, querido. Só perguntei. Um filme indicado ao Oscar. Não tinha sobrenome português. Deixa a coleguinha falar. Que é o de Corpo e Alma, não sei se vocês assistiram. O Collor também não tinha. O de Corpo e Alma. Incorporado? Não, mas o Collor tem nome alemão, né? Marne Barcelos. Mas não para. O Marne Eu sento nessa cadeira aqui, eu me transformo. De Corpo e Alma. Hein? Dá pra perceber. Se assistisse de Corpo e Alma, ela tá te fazendo uma pergunta agora. Eu não entendi o que é de Corpo e Alma. O filme de Corpo e Alma. Não vi. Tá Vitorino. Tá brabo. Bom, esse filme foi indicado a melhor filme estrangeiro, não ganhou. E ele trata tudo acontece num matadouro. Então ele mostra, Marne, como é que é a questão da carne, né, bovina, como funciona e o que as pessoas, o quanto frias elas têm que ser para trabalhar. Elas não podem ter pena de nada para conseguir trabalhar e ter estômago para trabalhar. Mas não é só sobre isso, é sobre o relacionamento de duas pessoas que têm muita dificuldade de se relacionar. E aí, trazendo o assunto do frigorífico e tal, a gente vai para a BRF, exatamente. A terceira fase, né, da operação, é um desdobramento da operação Carne Fraca, que teve vários mandatos, inclusive aqui no Rio Grande do Sul também tem. E que mostra algumas falsificações nos laudos, porque as empresas hoje apresentam laudos se existe ou não existe a salmonela e tal. E esses laudos, apesar de aparecer um tipo de salmonela que ficou bem claro que não é prejudicial à saúde humana. Não é. Não é. Então as pessoas não precisam ficar apavoradas, a gente realmente estava correndo um sério risco, não é? Mas que esses laudos eram fraudados e foram fraudados mesmo depois de acontecer a carne fraca. É o que a gente percebe, isso
sempre ir na Lava Jato, na carne fraca, no leite. A capa da Veja. Não tem para. 3 cheques de 1 milhão. É a primeira vez que eu vejo um cheque de 1 milhão e 200 mil reais. Assim, ó, tudo foi emitido, foi pago, é propina, depois de tudo que está acontecendo. Bom para o dia tal, bom para tal dia, 1 milhão e pouco, 3 cheques, quer dizer... Agora, só para vocês saberem com detalhes, essa notícia que a Carla acabou de dar, que essa carne não tem problema para o ser humano, enfim, essa é uma das notícias que está no osul.com.br, que é o nosso jornal eletrônico, e traz a matéria com riqueza de detalhes, tá? O governo diz que não há riscos para a saúde do consumidor após a 3ª fase da carne fraca, que foi isso que a Carla acabou de falar para todos nós aqui. Então, leiam, que ele tem mais detalhes, você vai ficar mais tranquilo. Se você ainda não tem este www.osul.com.br, é super simples. Você baixa o aplicativo na plataforma que você usa, o seu computador, o seu telefone, enfim, é super fácil, não custa absolutamente nada e você tem informações nas 24 horas. Mas, dona Magda... Pois não, seu Mário. Seu Mário não só... Hoje eu estive... Trocou de lugar e bananei. Hoje eu estive com o meu amigo Edemir Simonetti. Ele ficou... saudades ele, inclusive, vai voltar para o programa agora aqui. Que uma bom. Operação da Chalé da Praça 15, das feijoadas lá. Ele teve 10 dias em Santa Catarina, então ele fez um passeio passando de Santa Catarina, desde as praias mais próximas daqui, Garopaba, até Camboriú lá. Santa Catarina realmente não tem crise. Não tem crise. É uma ilha. A crise brasileira está se tornando uma crise cirúrgica. Em determinados lugares não tem crise. Santa Catarina é o seguinte, segundo a visão dele, existe uma redistribuição de renda pelo turismo muito bem feito, um turismo de serra também. A Serra do Rio do Rastro é em Santa Catarina. Santa Catarina tem spa, termais, o Plaza São Rafael tem lá. E ele falou uma coisa que eu achei interessante. O povo de Santa Catarina é um povo assim que está mais feliz que nós aqui, tem investimentos. E aí citou uma coisa que eu acho que ele tem razão, que eu sempre bati nessa tecla, dona Maria. Se tudo isso está acontecendo no Rio Grande do Sul hoje, nós devemos muito a um cidadão chamado senhor Olívio Dutra. O senhor Olívio Dutra mandou a Ford embora mais ou menos assim. A Ford pediu isenção de imposto durante 10 anos. Tudo bem, a Ford não vai pagar imposto durante 10 anos, mas vai botar uma mega fábrica aqui em Guaíba que não tinha nada. Então, o imposto seria virtual. Agora, o seu Olívio Dutra não teve o QI de outro governante de entender que se ele não põe a Ford, ele não vai ter nada. Então é melhor tu ter algo que vai gerar emprego e vai gerar um polo industrial que deixar embora naquela orgulho dizer que aqui tem que botar dinheiro. A Ford foi para a Bahia e nós deixamos de ser um polo automotivo fantástico, porque já tem a GM aqui, nós temos uma indústria automecânica muito legal em Caxias, muito forte. A Renault viria para cá, a BMW viria para cá, então nós não teríamos crise. Então o PT e o seu Olívio Dutra é culpado do que acontece no Rio Grande do Sul. Inclusive, eu acho que o PT é culpado de tudo que acontece no Rio Grande do Sul. Agora, não fala, Jéssica. Não, já que a gente estava falando sobre cinema antes, falando sobre filmes, né? No final de semana, no domingo, teve a premiação do Oscar, que muita gente aguarda por essa premiação. Infelizmente, diz o Ibope que foi uma das piores audiências desde 2008, da edição de 2008. O SBT empatou, né? Empatou? Pois então, foi super baixa a audiência desse Oscar, mas teve muitas curiosidades, né? O filme que ganhou o Oscar, até o Vitorino tinha dito que achava que não ia vencer, mas foi A Forma da Água, que é um filme que mistura muitos gêneros, mas muita gente considera ele como ficção científica. Então ele se tornou, né, como ficção científica, o primeiro filme de ficção científica a vencer, a ganhar a estatueta. Como ficção científica, é isso? Está, a princípio sim. Ele, na verdade, mistura muitos gêneros dentro dele, romance, ficção, porque é o caso de uma mulher humana
com um romance com um monstro, né? Um peixe monstro. Então, algumas pessoas classificam como ficção científica, então entrou, né, como o primeiro filme. Aí tem também o melhor roteiro adaptado por Me Chame Pelo Seu Nome, que foi o veterano diretor James Ivory, que foi indicado 3 vezes anteriormente pelo melhor filme, por melhor direção, mas levou pela primeira vez aos 89 anos como vencedor e foi o mais velho da história do Oscar a vencer como melhor roteiro adaptado. Também teve o melhor roteiro original por Corra, né, que foi o primeiro negro a vencer o troféu, foi o Jordan Peele, que foi pelo filme Corra. E tem várias outras curiosidades deste ano. Os brasileiros não levaram nada, né? Não levaram. O melhor filme estrangeiro chileno. O Brasil, ele sempre... algum é indicado, mas nunca chega lá. Sei lá. Nos primeiros colocados. O Chicão estava falando agora de Floripa e em Balneário Camboriú, nós teremos uma palestra só fechada para convidados do enólogo da Casa Valduga, João Valduga. Ele é enólogo e é sócio proprietário do grupo Família Valduga, e a palestra será exclusiva em parcerias com uma rede de supermercados que tem lá. Ele vai descrever a sua experiência, enfim. Vai acontecer nesta terça-feira, às 20 horas, na adega deste supermercado, que eu acho que o nome é Mesque. Tá? Só para convidados. E é, sem dúvida alguma, para quem tem a possibilidade, as palestras do João Valduga são sensacionais. O que ele conta, da maneira que ele te conta, da maneira que ele te ensina coisas, é muito, muito, muito legal. A gente recebeu o convite aqui, mas não posso estar no Balneário Camboriú amanhã de noite. Não vai dar, né, Mário? Claro que não dá, né? Mas eu queria fazer uma homenagem justa a um dos maiores escritores desse país, chamado Guimarães Rosa. Está sendo realizado a partir de amanhã no Rio de Janeiro uma série de palestras a respeito dessa obra, desse grande escritor. Todo mundo fala Guimarães Rosa, o nome dele é João Guimarães Rosa. Esse escritor é mineiro que muitos comparam até a Machado de Assis, com o seu célebre romance Grande Sertão Veredas, quem é que não assistiu, quem é que não leu, e para mim o melhor romance dele chama-se Sagarana, que é uma viagem que ele faz por interior de Minas Gerais, conhecendo as pessoas, a simplicidade, relatando nesse livro que eu acho simplesmente maravilhoso. Vai ser uma grande festa. E eu tenho uma admiração profunda pelo Guimarães Rosa, porque num aspecto me pareço muito com ele. Ele falava 8 línguas, 9 línguas, né? Fala quantas? Desde que eu tenho dicionário, umas 8 também, né? Não, com dicionário. Sim, mas dicionário tu lê, né? Com dicionário, evidente. Bom, mas isso é uma... mandrake, não, essa é uma forma de tu aprender o idioma. Não, mas o Guimarães Rosa, todo mundo pergunta, mas ele era diplomata, né? Uhum. Morou em outros países e tal. Pergunta, mas quantas o senhor fala? Quantas línguas? Eu falo 8, 10, alemão, francês, sânscrito, não sei o quê, desde que eu tenho o dicionário do lado. E eu achei isso fantástico. Quando você ouve do João Guimarães Rosa, o grande escritor brasileiro, mineiro maravilhoso, dizer uma coisa dessas, até inspira a gente a dizer também que fala algumas línguas, desde que tenha o dicionário ou os dicionários respectivos. Algumas línguas nem com dicionário, né? O grego, russo, japonês. Né? Russo. Ontem eu assisti um documentário russo de 1949, um filme elogiando Stalin, que foi eu nunca vi a adoração que aquele filme propõe sobre Stalin, a queda de Berlim, né? A queda de Berlim, um negócio horroroso, né? Só aquele endeusamento dele. Então, colocaram um ator parecido com ele, colocaram uma máscara para que ficasse igual, ele só movimentava a boca, eu não conseguia falar. E o russo, a língua russa é uma língua muito agressiva, eles gritam muito. Parece que vai apanhar. É pior que alemão, é pior que alemão, eles são muito, muito agressivos e tal. E um ódio dos alemães, bom, também eles foram invadidos, morreram milhões de pessoas. E das determinações mais fortes do Stalin foi que tudo fosse destruído, não deixasse um pé de milho, couve, qualquer coisa, que eles destruíssem tudo para que os alemães não pudessem se alimentar. Foram 4 milhões de soldados alemães que chegaram às portas de Moscou. E mais uma vez se repetiu o que aconteceu com Napoleão. O general do inverno vence os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Isso é verdade.
Carla Krieger. Sobre o filme, Chicão, Carla, sobre o filme da Polícia Federal. Outro ponto relevante é a exposição do STF quanto à lentidão dos julgamentos daqueles que possuem foro privilegiado. Ao final, os números da corrupção também são avassaladores. Esse filme pode ajudar muita gente a entender o grande mal da corrupção, diz o Raman de Montenegro. Já o nosso telespectador Carlos de Esteio diz: oi, Carla, o filme A Lei é para Todos foi um fracasso de bilheteria. Já o filme sobre o golpe foi premiado na Alemanha. Abraço. É verdade. Qual será a posição partidária dele? Boa noite, muito obrigado por todos os dias que vocês estarem aí. Eu curto muito vocês, esse programa que nesses moldes creio ser o único no mundo. Enfim, e entre Enéas e Brizola, caso fossem vivos, vocês votariam em quem? Pergunta o Rafael Martins Dornelles. A Jéssica nós já sabemos. Tu tá ainda com a mesma... Ela pode mudar o voto. Não, por enquanto... Acabei de perguntar se ela continua com a mesma... Por enquanto, vou falar, vai bombardear ali, as pessoas vão me xingar. Mas, por enquanto, meu candidato é Ciro Gomes. A princípio, viu, gente? Nada que seja definitivo. Daqui a pouco surge algum candidato melhor, eu posso mudar meu voto. Eu não tenho candidato. O Eduardo Lanita está um pouco chateado com o Chicão, porque o Chicão se refere a Portugal deste jeito grosseiro. E assim, dessa forma, também pensa o nosso outro telespectador que diz: depois de mais de 500 anos ainda não aprendemos o que é certo, poupe-nos, Chicão. Já o José Bruno diz: a diferença das expedições é que as portuguesas eram de exploração e as inglesas eram de colonização. Por isso que o desenvolvimento dos países colonizados se desenvolveram e prosperaram. Boa noite, bancada. Esse concorda com o Chicão, José Bruno. Deixa eu... Me deu razão, porque Portugal era predador. Ele vinha para tomar riqueza, igual o espanhol. O inglês não. Ele botava uma igreja, ele colonizava, ele implantava uma cidade. É um outro estilo. Tá, é que o Rafael Corrêa também fala sobre isso. Ele diz o seguinte: concordo com o Chicão, que o Brasil herdou a corrupção de Portugal. Mas depois os outros europeus que aqui ficaram se corromperam porque quiseram. Portugal já não tem culpa disso. É a opinião do Rafael. Colonização, diz o Júlio Ribeiro. Se o Chicão acha que os holandeses teriam sucesso em termos de colonialismo, ele não conhece o Suriname, a Indonésia e a África do Sul. Verdade. Nenhum país desses é desenvolvido. Nem Aruba. Primeiro, esse cidadão está errado. O Suriname não é uma colonização holandesa. O Suriname é um território holandês que nem tem a Guiana inglesa e a Guiana francesa. Aquilo ali não são colonização. É uma coisa atípica no mapa geográfico mundial. Quanto à Indonésia não teve uma participação de holandês. Quanto à África do Sul, olha, a África do Sul, per capita, é capaz de ser mais rica que o Brasil. A África do Sul é o país mais rico da África. Toda a África deu errada. Porque toda a África tinha a mão francesa, que só queria pegar grana, a mão portuguesa só queria dilapidar o dinheiro, não tinha quase ingleses, e os holandeses, através dos Boers, tiveram na África do Sul. A África do Sul tem cidades fantásticas, Joanesburgo, Durban, Natal. A África do Sul é muito rica. Quem fala mal da África do Sul é uma coisa preconceituosa. Mas o senhor tem que falar da presença alemã na África do Sul também. Mas não foi tão grande. Mas foi. Cidades a holandesa foi mais forte. Sim, mas a Holanda é um país tão pequeno, um país com uma extensão territorial ínfima, né? Nunca teve um grande poder, como a Bélgica também, um país de apenas 30 mil quilômetros quadrados. Mas na África do Sul teve, que inclusive a independência sul-africana aconteceu. O Winston Churchill participou da Guerra dos Boeres. As guerras dos Boeres, os holandeses contra os Zulus. Foi ali que gerou a independência sul-africana. A maior empresa do mundo de exploração de mineração de ouro é a holandesa. Olha aqui, ó, o nosso telespectador Sérgio Severo, sobre essa operação de hoje da Polícia Federal na BRF, ele diz o seguinte: a realidade é que a Polícia Federal derrubou as ações da BRF em 18,75%. E é verdade. Sérgio Severo. É verdade, ficou lá no chinelo as ações. Magda. Fale. Dória está deixando a Prefeitura de São Paulo, né? Porque ele quer se candidatar a governador do estado. E aí o que acontece? Nas vésperas da sua candidatura, de deixar a posição, né? Ele resolveu aprovar uma nova lei
que eu fechei aqui. Às vésperas ele resolveu estender para ex-prefeitos a lei de segurança pessoal, no caso o serviço de segurança pessoal, que só cabia aos prefeitos, né, aos gestores das cidades. Mas ele ele decretou essa lei dizendo que os ex-prefeitos também têm direito à segurança pessoal. Ele já está contando em não virar governador, né, Marne? Ele já está achando que não vai rolar a eleição para ele. Não, ele é candidato ao governo do estado de São Paulo. Ele vai ser aprovado na convenção do PSDB em São Paulo, como o Alckmin vai ser o candidato pelo PSDB à presidência. Mas sabe o que estão armando? O apoio do MDB ao Alckmin. O apoio, vai ser o grande apoio. Desculpa, que se o Temer não for para majoritário, vão apoiar o Alckmin, que eles querem fazer. PSDB com MDB, é o PMDB. Para quem não continua o PMDB de novo mandando no país. Dona isso que vai acontecer. Fala, querido. Sabe que eu tenho uma veia artística, porque o meu pai era marmorista e eu fazia escultura no cemitério com ele desde pequeno. E eu sou um cara de obra de arte, eu compro quadros, inclusive vendi uma para minha amiga aqui, e a minha casa tem muita obra de arte. E eu gosto muito de fotografia. E um amigo meu, o Ayrton, que é da Usina da Foto, fez um quadro que não tem preço. O telespectador não é aquele que estava no lançamento do teu coisa? Ele estava lá. Um quadro que quem é fã aqui do Atualidades Pampa, nós poderíamos botar em leilão. Isso aqui eu vou colocar no lobby de entrada de casa. Olha só a Liga Pampa da Justiça, como você está linda, como... Eu estou na linha Batman, a loira está maravilhosa. A Jéssica, e a Batgirl. Mas loira, olha, mostra para o telespectador. Até o Vitorino está com o corpo apolíneo. Que coisa, mas que é isso? Isso é a Liga da Justiça. Essa aqui não é a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha. Que você ia gostar muito. Gente, da onde ele tirou isso? A cabeça é do... Olha só. Não, ficou muito legal, muito legal. Olha só, telespectador. Não, maravilhoso. Eu quero uma cópia. Que demais. Olha só, aqui. a Liga da Justiça, Olha o a Mulher Maravilha, o Superman. Olha, eu nunca fui assim na minha vida, mas estou um espetáculo. Eu te disse que está linda de morrer. De morrer. É uma gatona. Uns colchão em mim, tudo. Cochaço. O Marne é o Aquaman. O Aquaman, o Marne com a cara de mal, a Jéssica. Marne, olha ali, Marne. Você é a mulher do Homem de Ferro, uma coisa assim, da Liga da Justiça. Esse não fica sem reflexo. Gente, que coisa... Mas é que esse não fica melhor porque esse tem vidro, não? Não, mas ele não tá com reflexo, é só tu olhar lá. Mostra de novo. Não tem um reflexo nesse, ó. Nem precisa, não tem um reflexo. Mas ficou legal, né? Eu, o Batman. Olha só, o Vitorino ficou com o corpo apolíneo, como ele queria ser. Todo esculpido. Ficou com o pescocinho de garnizé. Agora eu não tiro mais foto. Me colocaram com uma barriga, que eu nunca tive aquela barriga na minha vida. Tu é a Batgirl. Tu é a Batgirl. Ai, eu adorei, eu vou mandar fazer um pra eu quero a fantasia. A fantasia. O trabalho foi uma mão de obra. Olha aqui, ó. Pegar essas vestes e botar em cada Não, eu quero, eu vou botar na minha casa também. Eu vou botar na entrada de casa. Eu vou botar na minha casa. Eu vou mandar fazer um pra você. Manda fazer. Eu quero ver a foto. Adorei, que coisa maravilhosa. Até eu me assustei que era eu. Ah, não, são duas Mulheres Maravilha. Eu também sou Mulher Maravilha, porque é a mesma roupa. É a mesma roupa. Mas ficou lindo, muito lindo. Tu e eu, de Mulher são Maravilha? As duas. Tá, mas assim, ó, eu acho que exatamente as duas. É ó, que não tem, coisa aqui, ó. Não tem mais. Não, mas o Homem me pelou, tá um espetáculo. O homem tem Se eu tivesse esse corpinho... Mas tu tem, tu não revela. Tu não revela, Magda, tu não quer revelar. Eu voltava de lá com tudo. Magda, eu acho que tu devia andar de shortinho na parte de sapato alto. Com esse corpinho aqui que fica mais... Eu de shortinho. Qual é o cara que não quer com esse corpinho aqui? Vou mostrar pro Marne melhor, porque o Marne não... O Marne tá sinistro, Lívia. Tá sinistro. Aí me colocaram com uma barriga. Não tem barriga. Os caras me colocaram com uma barriga. Mais que barriga, Marne. Adorei. Eu quero botar na minha casa. É esse tamanho que é legal pra botar na entrada de casa. Eu quero pra botar na minha casa. Adorei, achei bárbaro. Se puder me dar um... Aí, Ayrton, fazer... E o Vitorino, um lote aqui pra dona Magda.
Mas não fazer pro Vitorino, que aquele Vitorino é fake. Aquele Vitorino não é de verdade. Não, mas adorei. O Vitorino é boa pinta. Muito bacana mesmo. Adorei. Olha aqui, ó. Olha aqui a carinha dele. Vamos falar. E a Batgirl aqui, ó. A Batgirl tá de cinema aqui. A Jéssica lindona aqui. O Alessandro Toledo mandou assim, ó. Concordo com o Chicão. Infelizmente, ser colônia portuguesa não fez bem para o Brasil. De bonito, somente nossa língua portuguesa. Portugal não nos fez um país democrático. Somente um lugar de muita corrupção e ladrões. Quem ajudou esse país foram os imigrantes italianos e alemães. Alessandro Toledo. Tu tirou o que eu queria falar. O Alessandro Toledo que te deu. Os poloneses, os alemães, não seria um Timor-Leste aqui. Tá, então qual é o teu contraponto, Marlon? Em primeiro lugar, eu agradeço à República Portuguesa e ao Reino de Portugal, primeiramente, por ter colonizado esse país. Senão não teríamos 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Não seríamos esse país gigante, o 5º país em extensão territorial do mundo. A mixigenação de raças no Brasil é uma coisa fantástica. Se vê gente de todas as partes do mundo. Você vai lá para o Rio de Janeiro, você vê alemães, suíços no Rio de Janeiro. Você vai ao Espírito Santo, a mesma coisa. Você vai lá para Recife, lá para Pernambuco, você vê ainda os descendentes dos holandeses que lá estiveram com Maurício de Nassau, Ponte Maurício de Nassau. Você vê essa pluralidade de nacionalidades no Brasil e essa língua maravilhosa que é a língua portuguesa, 400 mil vocábulos. Eu agradeço muito a Deus a origem portuguesa, mesmo porque meu sobrenome é Barcelos. Barcelos é um nome característico autenticamente português, através da lenda do Galo de Barcelos, que é uma cidade. É para isso que serve Portugal. Só para esses rolinhos, Galo de Barcelos. Mas que rolinho, rapaz? Mas os caras estiveram no mundo inteiro. Quando você for a Coimbra... Não quero ir para Coimbra. Para, não seja assim com o colega. A Coimbra, você vai conhecer, existe lá um local onde eles fizeram miniaturas de localidades onde os portugueses estiveram no mundo. É impressionante, Goa, sei lá, você vai vendo ali, pô, mas estiveram aqui, estiveram lá, certo? Criaram isso, os grandes navegadores portugueses. Os portugueses são grandes navegadores, construíram todas aquelas caravelas, construíram tudo aquilo, estiveram em todo o mundo. Eu agradeço, sim, a nossa origem portuguesa, senão não teríamos um país deste tamanho como é o Brasil. Querido, eu não entendo. Por nós ser grande, é o grande problema. Se nós tivéssemos as capitanias hereditárias, que a princípio seria o Brasil, nós seríamos um país de 50 milhões de habitantes, com uma riqueza legal. Agora nós somos um país de 200 com um monte de... O que tu quer com Roraima, com Acre, com Rondônia? Porque lá é riquíssimo. Por que tu tira de lá? Por que os Estados Unidos tiraram a metade do território mexicano, conquistaram, roubaram, sei lá o quê? Por que eles estiveram lá no Havaí, pegaram aquelas ilhas para eles? Por que eles fizeram uma guerra contra a Espanha em função de Cuba? Por que eles estão no mundo inteiro? Ilhas Marshall. Porque eles têm capacidade de tirar da terra. Mas porque nós não temos capacidade. Não temos capacidade para nada aqui. Mas nós não temos capacidade pela formação que nós temos, pela dificuldade que o brasileiro tem em aprender. Por que Por nós causa que vem assim? de Portugal. Toda Mas por que de Portugal? Mas por que de Portugal? Porque a Magda falou que certo. Toledo, alemães fizeram o Rio Grande do Sul, fizeram Santa Catarina. Alemães, italianos e poloneses. O seu Raul Rondon faleceu recentemente. Não, ele faleceu no sábado. E o seu Raul Rondon foi um visionário que criou um polo mecânico lá em Caxias. Vê se em Portugal cria algum polo de algum rolo. Nada. E Goa é o pior lugar da Índia. Goa. Mas eles não estão lá há centenas de anos, já saíram daquilo lá, Chico. Não adianta... Eles tinham Macau que só serve para jogo lá. Toda esta discussão não é profícua, não leva a nada, porque não vamos voltar atrás no tempo, a nossa língua continuará sendo portuguesa, nós temos que aprender o português, aliás, as pessoas então, não registre-se em ata, acabou o assunto, então, tá? Acabou, vamos falar de outra coisa. Por exemplo, vou mudar minha convicção. O Fernando Lichter diz o seguinte: Magda, querida, as cores da bancada estão patrióticas.
patriotas hoje. É verdade, já tá de azul, amarelo, eu tô de verde. E o Jair Carinato diz o seguinte, trio perfeito, amarelo, verde e cinza, se não me engano. É cinza. Parabéns e vida longa para todos nós. Beijos, Jair Carinato. Boa noite, cadê o Vitrolino? Pois. Vitrolino é ótimo. E o Guto também queria saber da Jéssica quais as ideias que ela concorda com o Ciro. E depois ele pede para tu estudares as propostas do Bolsonaro e tirar as suas conclusões. Guto, hashtag ligado no Atualidades Pampa. Eu gosto do Ciro Gomes, porque eu acho ele um candidato esclarecido. Eu acho que ele tem fundamento nos argumentos dele. Eu acho também que ele é um cara que teve vivência, ele foi prefeito, ele foi governador, ele foi ministro. Então, ele está por dentro das necessidades do Brasil. Eu acredito nele por isso. Agora, foi o que eu disse. Se surgir um candidato que eu acho melhor, eu posso mudar o meu voto. Dentre os que nós temos no momento, para mim é o menos pior de todos. Eu vou dar uma barbada para vocês. O segundo turno das eleições vai ser entre o Alckmin e quem? Fernando Haddad. Diz que a elite lá do Partido dos Trabalhadores e tal tá apostando muito no nome do Fernando Haddad. Mas eu estou dizendo... Mas o Lula não vai ser candidato. Não, calma. Vitorino, posso concluir a minha palavra? É que eu fico licença? muito nervoso. Não fique nessa cadeira aqui. Com o aval do Lula, o Boulos, aquele que nós falamos, lembra? Sim. Nessa semana, se filia nesta segunda-feira ao PSOL, tá? E certamente vai ter o apoio do Lula, que é o presidente lá, que é o que movimenta os trabalhadores sem teto, que é o Boulos aquele. Olha aqui, ó, vamos falar que a dona Emília Bordim, ela quer saber como consegue o adesivo Obrigada. E eu vou perguntar, alguém ouviu no programa do Paulo Sérgio, se disseram, nós vamos descobrir, tá, dona Emília, e vamos passar para a senhora esta informação. O Sérgio Severo diz o seguinte, Chicão, para ti. Antônio Carlos Magalhães está rindo no inferno vendo a ingenuidade do Chicão. Sérgio Severo, sobre a FOR, Chicão, sobre a FOR. Não sei o que ele quis dizer, mas ingenuidade minha, eu sou o cara que mais queria montador aqui, ao contrário, foi o PT que mandou embora, entregaram para o Antônio Carlos Magalhães no colo. Ricardo Andreotti, se puderes, diga para o Chicão que concordo com ele, que desgraça termos sido colonizados pelos portugueses. Gostaria também de indicar ao Chicão o filme Coração de Ferro, que em português e em inglês é Fury, ou Fury, não sei como é que é. Ele fez em português que me ajudou. Que vi há poucos dias no Netflix, estrelado pelo Brad Pitt. O filme conta a história de um grupo de soldados americanos que operam um tanque de guerra durante a invasão da Alemanha no final da Segunda Guerra. Observação, o papel do Brad Pitt me lembrou muito Chicão, com atitude, com coragem e com decisão. Vale a pena assistir, Ricardo Andreotti Alves. Sabe por que, Ricardo Andreotti, eu não vou assistir? Muito obrigado, eu não gosto de filme de guerra. Eu gosto de todas as guerras, mas menos ele guerras fez a citação ao filme porque ele está te elogiando. E visualmente eu sou Brad Pitt careca. Não foi visualmente que ele disse. Quando ele disse que que ele parece um Chicão, eu digo, o seu Andreotti tá mal. Luciano tá mal. Mas não é uma maneira de ser. É que o Brad Pitt sempre interpretou papéis de personalidade. No filme Troy ele era Aquiles. Ele é um cara muito focado nisso. Olha o seu Paulo Leitão, olha aqui, ó. Deixa eu ler rápido. Mais uma vez, tento me comunicar. Se der, kkk, leia. Nosso Brasil está cada vez mais cômico. Vivemos em um país que 512 deputados determinam a vida de mais de 200 milhões de brasileiros. 512 deputados que pensam primeiro neles e depois no povo. Temos muitos partidos políticos que lutam por algo que ninguém sabe. Afinal, sabem quantos partidos? Acho que temos que solicitar mudanças, solicitar uma nova reforma política para que tantos partidos, se muitos são do mesmo segmento, para que tantos políticos se temos poucos estados? O Brasil pode ser melhor, a Constituição pode ser melhor, nossa educação pode ser mais clara. Ou se muda ou nada mudará. Fraterno abraço a todos, mas ele faz um PS aqui. Chicão, tu está certo quanto a Portugal. Poucos entenderam. Portugal é uma piada. Tá, piada se chama Portugal. Tá, ok. E me irrita quando fala Portugal. Não porque o Brasil perdeu o bonde da história por causa de Portugal. Nem existiria se não fosse Portugal. Tu vê Portugal por causa de
Saramago, por causa desses caras. Portugal nunca ganhou um prêmio Nobel, a não ser de literatura. Porque Portugal não gera tecnologia, em Portugal não gera sabedoria, só gera esses poetas, escritor, nada a ver. Fernando Pessoa, muito ruim. Senhor Marmi, eu acho que nada a ver. Senhor Marmi, você sabe de uma investigação de um desfalque que houve na Catedral Metropolitana, de um português que se dizia, se não me engano, vice-cônsul? Levou 2. Sim, mas não vai agora crucificar Portugal por causa dele, né? Por causa de um vigarista que vem para o Brasil, trouxa, foram o pessoal da Igreja Católica que confiaram nele sem ter uma documentação correta. Porque eu sou cônsul de Portugal, estou aqui para verificar a reforma de sua igreja, estamos também, me passem o dinheiro que depois a gente acerta. Para, que isso? Tem que chamar um advogado para no Brasil, isso, né? Que não entra lá em Portugal, Você pensa que é brincadeira entrar lá em Portugal quando tem que mostrar o dinheirinho, vem aqui passear, mas mostra aqui, por favor, o senhor trouxe dinheiro para ficar aqui, qual é o hotel que o senhor vai ficar hospedado, vou ficar na casa de família e quem, qual é o telefone, sabe, não é brincadeira, as pessoas acham que é brincadeira, e essa coisa de estarem comprando imóveis lá em Portugal, está todo mundo indo para Portugal, achando que vão fazer grandes coisas em Portugal. Se não tem vaga, não tem lugar para os portugueses trabalharem, imagine para os estrangeiros que estão chegando lá, não tem como. Agora, ilusão. Vamos mudar completamente de assunto. Olha. E mudei meu visual também. Estou com óculos que vai ser o show a partir de agora, que são esses óculos completamente transparentes. E aí eu pergunto para você, você tem uma ótica da sua confiança? Aquela que tem armações lindas, lentes de primeiríssima qualidade, o que é melhor, tem preços justos? Pois eu tenho. Quero indicar para vocês. É a Center Ótica. Ela fica dentro do Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center, aquele da Carlos Gomes, tá? Tem estacionamento no subsolo e para você, em compras lá na Center Ótica, você tem o estacionamento grátis. Deve até, olha, estão vendo outros óculos que não são exatamente esses que eu estou usando? Faça o seguinte, pegue a receita do seu oftalmologista, e a Center Ótica vai melhorar a sua qualidade de visão e ainda vai deixar seu visual lindo. E tem mais. Para aqueles telespectadores da Atualidades Pampa que estão assistindo o nosso programa hoje ou a partir de amanhã, que vão dizer que viram os óculos que eu troquei e tal, pois esses telespectadores terão um desconto mega especial, inclusive se você fizer compras a prazo. Vá até lá. A Center Ótica fica no Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center. Mas eu faço questão de lembrar vocês, é o da Carlos Gomes, não esqueça. É o Mãe de Deus que fica ali na Carlos Gomes. O lugar é lindo, agradável, tem um cafezinho bom e tem muita coisa para escolher. Eu fiquei louca de tanto óculos que tem. Eu fui lá, não consegui escolher um, tive que levar 2, né? Mas sabe por quê? Também por causa do preço, né? Maravilhoso. O preço tu acaba levando. Gostaram? Esse aqui também, lindo, essa tartaruga vai ser moderníssima. Estilosíssimo. Parabéns. Muito bem. Dona Magda. Fala. Os dois, pode falar um drop. Meu amigo WS, que vai ser o DJ do livro, o livro Vivendo a Noite com o Chico Tofani é o único livro na história da literatura do Rio Grande do Sul que vai ter um DJ. Por que um DJ? Porque quem compra um livro ganha um CD que vai ter todas as músicas que foram colocadas no programa durante todos esses anos, logicamente remixadas, por causa que o senhor Vitorino fala em direitos autorais, a maior besteira que tem, caduca rapidinho, tá cheio de cara usando as músicas. Não é besteira porque dá processo, né? Tá dando processo porque os advogados gostam de fazer processo, remixa a música, terminou o processo. E o WS perguntou que eu tô com relógios coloridos. Não, eu tô com relógios Diver, estilo Pepsi. Estilo Pepsi, quando o relógio tem o bisel vermelho e preto, que é as cores da Pepsi, ou vermelho e azul, que a relojaria mundial usa, quando o mergulhador mergulha, ele marca os 15 minutos que normalmente dura um cilindro, nos vermelhos da Pepsi no bisel. É um bulova, eu não sei. Joan Crawford foi a grande diretora e incentivadora da Pepsi Cola. Pepsi Cola. É verdade, Joan Crawford. Mas falando em artistas, eu recebi uma carta da dona Gladys, da Rua Baeté, aqui em Porto Alegre, e ela me mandou um livro, A Descoberta do Mundo. Esse livro eu vou dar para o meu neto, o Tiagão, que adora literatura e certamente ele vai gostar de ler isso aqui, porque é um livro muito bonito, com muitas passagens realmente fantásticas a respeito das origens do mundo. Né? Mas ela escreve uma carta pedindo desculpas pelo português que ela diz escrever errado. A senhora não escreveu uma palavra errada, toda a sua pontuação, os acentos
elementos a senhora colocou com absoluta perfeição. E ela me pediu que eu falasse rapidamente sobre Charlton Heston, né, o grande ator americano, que era o presidente da organização dos fuzis, né, daqueles que usavam armamentos nos Estados Unidos. Ele fez grandes filmes, como Os 10 Mandamentos, onde ele era o Moisés, né, é um belíssimo filme de Cecil B. DeMille. Outro filme é o Cid, onde ele era Dom Rodrigo de Bivar e a Sofia Loren participavam. Isso, da Espanha, da velha Espanha. Ele era um herói, o Cid, um herói espanhol. El Campeador era o epíteto dele, o slogan dele. Outro filme que eu tomei nota aqui, O Maior Espetáculo da Terra, também outro filme, Charlton Heston. Ele é diretor de um circo, né, que o trem viaja pelos Estados Unidos, o Barnum Brothers, né, que viajava todos os Estados Unidos, aqueles circos daquela época que faziam um grande sucesso. E o Ben-Hur, que para mim é o melhor filme dele. Né? A versão original. Isso, Ben-Hur, todos os filmes da década de 50 são filmes fantásticos, um colorido muito bonito daquela época. Aliás, o Cecil B. DeMille, que era o grande produtor e organizador desses filmes épicos, né, que colocaram o grande Charlton Heston como o grande ator deste tipo de filmes. Ele nunca ganhou um Oscar, né? Nunca foi considerado uma estrela, né? Mas em compensação, tipo Harrison Ford. Harrison Ford ficou bilionário, né? Nunca ganhou um Oscar, né? Não deve estar muito preocupado com o Oscar. Né? Pois ele é um grande sucesso, Harrison Ford, como foi o grande Charlton Heston. Olha aqui, ó, o nosso telespectador André Gonçalves Mata. Eu não sei me chamar de Dona Magda, André. O Mário que tem mania de me chamar de Dona Magda. Ele diz assim, ó, show de bola o programa. A você é a Mulher Maravilha. As gurias estão usando, é que eu acho que a Carla, talvez não tenha visto, a Carla tá com uma roupa de mulher gato. Tá com uma roupa preta de mulher gato. É a Batgirl. É, a Batgirl. E a tua roupa estavam usando os uniformes das guerreiras amazonas. Sim. Da Ilha da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha sou eu. Sim. Temerica, sou fã. Agora eu só vou dizer que eu sou Mulher Maravilha. Como é que ele disse? Que eu sou fã ele fala sobre uma revista em quadrinhos, do Comics. DC Comics e quadrinhos. Grande abraço, André. Obrigada, André, que nos ensinaste a interpretar a fotógrafa. Obrigada, André. Mas, Dona Magda, a Fórmula 1 inicia esse mês em Adelaide, Melbourne, naquela região lá, o Grande Prêmio da Austrália. E um fato interessante da Fórmula 1 esse ano, que é ruim para os brasileiros, pela primeira vez desde 1970. 70 Fittipaldi corria de John Player Special. 70 para 2018, nós vamos ter 48 anos, me parece. Não vai ter um brasileiro na Fórmula 1. E um dos países que mais gosta de automobilismo é o Brasil. Né? E como a Globo, por exemplo, tem os maiores índices de audiência nas corridas de Fórmula 1 de manhã. E não tem um piloto. Então, por que todo esse dinheiro da Petrobras, que foi feito para enriquecer esses nada a ver aí, por que não patrocinaram um piloto, então? Um jovem garoto levou para as escolas da McLaren, da Williams ou da Ferrari. Isso eu acho uma injustiça no Brasil, isso, sabe? Falando sobre justiça, justiça é a temporada de ofertas do Liquida Porto Alegre na Sleep Shop, que foi prorrogada. Exatamente isso. Você ainda pode aproveitar as ofertas em toda a linha de colchões Simmons e comprar o colchão casal Portland Simmons, que custa R$3.000, que agora está por apenas R$ 1.890 à vista. O preço não está errado, tenho certeza absoluta. É esse mesmo, colchão casal Portland Simmons, que estava R$ 3.000, está por apenas R$ 1.890 à vista. Que baita oferta, né? Efetivamente, não dá para você perder esta grande oportunidade. Passa lá na Sleep Shop, tem estacionamento próprio, 24 de outubro, 1363. Se você quiser outras informações mais detalhadas, liga para o 3330-1592. Aí pede para falar com a Denise ou fala direto com o Rogério. O que você não pode deixar de fazer é aproveitar este desconto incrível do colchão casal Portland da Simmons. Aproveite essas ofertas que foram prorrogadas do Liquida Porto Alegre. Não esqueça, peça o colchão da Magda Beatriz e seja feliz. Até porque você merece dormir tão bem quanto eu. Durma no colchão da Sleep Shop. Cara, compra o colchão e leva a Mulher Maravilha. Eu vou mudar o colchão, vai ser o colchão da Mulher Maravilha. Vai estar brinde, hein? Isso todo mundo quer. Eu recebi aqui no meu Facebook uma mensagem da Cleusa Santos. Ela é lá de Pelotas e ela diz: os pelotenses estão se mobilizando para conseguirmos 25 mil assinaturas para terminar com os
altos salários dos vereadores e com uma enorme quantidade de assessores. Se conseguirmos todos, vão ter um assessor só e diminuir os salários deles. Eu acho que Se todo mundo tomar essa atitude, eu acho que aí dá certo, em todas as Falando cidades em atitude, foi uma das manchetes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, homologou o conteúdo de uma delação premiada que tem, sem dúvida alguma, o potencial de sacudir as estruturas políticas da Assembleia Legislativa. Vocês vão lembrar, o delator é o ex-deputado Diógenes Bacejo, do PDT. Lembra, o mandato dele foi cassado em 2015, houve uma denúncia na época que ele se apropriava de parte dos salários dos servidores de seu gabinete. É médico, exatamente. E eu acho que isso vai dar uma boa confusão, né, Carla? Só não sabemos o conteúdo ainda. Não o conteúdo não se sabe, né? O conteúdo da delação está sendo mantido em sigilo, obviamente por razões óbvias, né? Mas o ex-deputado e o Ministério Público estão confirmando negociações e a homologação, e aí sabemos o que ele diz sobre isso. Ele acusa as mudanças, as alterações de odômetros dos carros usados pelos parlamentares para prestação de contas de gastos com combustível, a existência de CCs fantasmas, ou seja, tudo aquilo do qual ele foi acusado, ele disse que não é só prática dele, que é prática de muitos outros deputados. A delação premiada chegou por aqui. Chegou por aqui. Deve estar assustando muita gente. Vocês dão um show de bola hoje, apesar do Vitorino não estar. É verdade. Assisto todos os dias, com a minha mãe junto, viciou como eu. Beijos a todos, é a Verônica de Canoas. E aqui também um beijo especial para o Luiz e para a esposa Diva. Ele diz o seguinte, estamos aqui em Pelotas, aqui as brigas são pelo silêncio, para ouvir pessoas de invejável sabedoria, mulheres lindas e homens de sabedoria inigualável. Somos fãs assíduos, aqui se para tudo que estamos fazendo para assistir. Concordo plenamente com o Chicão quanto ao terrorismo criado por um petista sem princípios, que foi o Olívio Dutra. Muito bem. Nomeação do ex-diretor da Polícia Federal, lembra o seu Segovia? Né? Pois eu vou dizer para vocês que normalmente esse processo de nomeação, de ir para outro país, enfim, ele leva uma média de 60 dias. Mas, no caso do seu Segovia, foi concluído em 2 dias após a demissão e também contrariou todas as regras da Polícia Federal. É uma vergonha, né? Até quando estão expostos, sabendo que a gente vai saber, literalmente eles sabe aquela música da Luca, aquela tô nem aí, não tô nem aí. Toda escolha tem seu preço e o Temer vai pagar isso. Aliás, dona Magda, eu trouxe aqui uma frase do Nietzsche, né, que faz muito tempo que eu não falo, sobre as convicções, né? Que as convicções são as inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. Porque muitas vezes a gente é convicto de alguma coisa e acha que aquela é a verdade, né? Eu sempre digo que seja tua, somente tua, a tua verdade. Quer dizer, as coisas são perigosas. Quando a gente está convicto de alguma coisa, por ouvir dizer, ou porque talvez tenha lido, ou que talvez tenha sabido de outrem, sem fazer um levantamento. Quantas vezes eu vejo uma pessoa discutir em cima de um assunto que ele não sabe, e fica falando, brigando, e absolutamente ele não tem razão sobre aquilo. E o Nietzsche, que foi, para mim, na minha opinião, foi um homem extraordinário, né? Pela sua briga com a Igreja Católica no seu Zaratustra, as convicções cristãs que ele não aceitava, a sua briga com o grande Schopenhauer, né? E também com Schopenhauer, e também a sua amizade, né? Amizade com Wagner, com Richard Wagner, o grande compositor Wagner. Os dois ficaram de mal no fim, eles não se davam, se odiavam no final, né? Os dois brigaram porque, inclusive, o Nietzsche, depois daquela doença terrível que ele teve, ele perdeu o juízo, já não sabia mais nem o nome dele, tanto é que a irmã dele tomou conta de todos os seus livros e todo o seu acerto. É o importante que as pessoas saibam, né, que nem sempre aquilo que pensamos ser verdade é a verdade. Por isso que a gente tem que investigar e por isso que a gente tem que procurar aprender antes de bater forte, né, numa provável convicção que para nós é uma verdade, mas não é a verdade. Seu Marne, o Wagner, que o senhor fala, só tem uma coisa que eu gosto dele. Quando eu me casar na igreja, eu vou me casar uma vez na igreja. As Valquírias. Sério? A cavalgada das Valquírias que tem no filme do Good Morning Vietnam. Aparece.
Tu vai casar? Tá faltando estudar a noiva. Não, ok, não, eu entendi, mas a primeira vez que tu fala isso. É mesmo, é verdade. Eu nunca tinha ouvido o senhor falar. Eu já tive casado, mas não de aliança. Não, agora tu disse que tu vai casar de véu, grinalda e flor de laranjeira. Ou na beira da praia. Mas tem que ser casamento às ganhas. As ganhas. Tem assinar, papel, aliança, tudo. Aliança. Daquelas bem grossas. Não é aliança mandrake. Casa uma gata, põe no bolso. Chicão, esquece no motel, aliás. Aí vai dar problema. O senhor se acha parecido com o Brad Pitt, não é isso? É igual. Não, a Angelina Jolie, o senhor casaria com mulher tipo a Angelina Jolie? Não, porque eu acho... Ela é muito magra, né, Chicão? Além de ser muito magra, eu acho que a mulher tem que ter personalidade, tem que ter atitude. Porra, mas ela não uma acha personalidade muito forte. bom. Quando tem uma personalidade muito forte, é difícil a relação. Aí tu diz assim, meu bem, vamos ao cinema, que filme tu quer ver aquele? Eu quero esse. Então tu vai naquele, eu vou naquele. A mulher tem que ser submissa. Não, então. tem que ser flex. Negocia. Pô, querido, vamos esse fim de semana no teu, no outro fim de semana tu vai no meu. Não, isso que essa vez eu vou defender. Isso não é que a mulher tem que... submissa. Não, o que ele diz é isso. Não, então vamos ver o teu, depois vou ver o meu e tal, uma coisa e a mulher de personalidade forte é muito difícil a relação. É que nem tu tá casado com um gerente de banco. Eu vou estar casado comigo. Tu é uma Mulher Maravilha agora. Agora com aquela roupa lá, tá todo mundo abraçado. Adorei aquela roupa, adorei. Mas, Chicão, o casamento tem que ser com comunhão total de bens, né? Não. Separação total de bens. Separação. Poxa, mas daí não é casamento de verdade. Não. Por quê? Tua mulher está interessada só no meu patrimônio. Ela tá brincando contigo. Por isso que até agora não casei. Chicão, grana mesmo foi o que uma quadrilha levou do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, na tarde desta segunda-feira. Eles tinham um carregamento, uns dólares que estavam sendo... Eram 5 milhões de dólares que estavam sendo levados para Zurique, na Suíça. Essa quadrilha. O valor estava em um avião da Lufthansa, tá? A quadrilha roubou. A quadrilha roubou. Não estava levando. Não. O valor estava em um avião da Lufthansa que foi carregado em Guarulhos e fez uma escala em Viracopos para pegar mais carga. Pois quando ele chegou em Viracopos... Esse dinheiro? Não sei de quem é esse dinheiro, não interessa. Mas era um dinheiro que estava viajando legalmente, entendeu? Então é que ele seguro o dinheiro. Não sei se tinha seguro, mas os caras sabiam o que tinha naquele bagageiro, né? Porque veio de Guarulhos, fez baixou em Viracopos e os caras, assim, a céu aberto, assim, no meio da pista. Que loucura! E aqui, isso sim, ó. Olha aqui, ó. Chegaram pelo Portão dos Fundos, derrubaram 6 metros de extensão do alambrado, entraram na estrada que dá acesso ao porto. Eles sabiam tudo. Entraram de ré e pegaram a grana. Um roubo estudado com informações. Completamente, com todas as informações privilegiadas. Isso é quadrilha internacional. Será internacional? Claro. Toda a ação durou 6 minutos. 5 milhões de dólares roubados. 5 milhões de dólares dá 16 milhões de reais. E eles clonaram um carro, o modelo de um carro que é usado pela segurança do aeroporto. Bem bolado. Muito legal. Essa do Geraldo Alckmin e Fernando Haddad no segundo turno só mostra fraude nas urnas. Bolsonaro, com voto impresso, ganha no primeiro turno com 60% dos votos, diz o Alain de Triunfo. Tomara, eu gostaria, né? Mas eu estou falando da realidade. As pessoas acham que quando a gente comenta alguma coisa aqui, o Chicão, a gente está falando o que é o momento, né? Pode mudar tudo. E as pessoas sempre acham que é não é a tua opinião. Claro que não. Pensa, eu estou dizendo que isso aí já é um conceito que está sendo admitido e assumido em São Paulo pelos grandes especialistas, comentaristas políticos lá, que estão comentando a respeito disso. E eu, evidentemente, a gente que acompanha tudo isso para e passo, fica percebendo, né, tudo isso e repassa para vocês, para os ouvintes da Rádio Pampa, desde manhã cedinho às 6 da manhã. Aliás, daqui a pouco mais 6 da manhã eu estou no ar na Rádio Pampa. Vai dormir, vai no diretão. Você sabe que o porquê que o velho dorme pouco? Para que o dia fique mais longo. Interessante. Os idosos. O senhor dorme muito. Mais ou menos, me acordando cedo. Gente, faz 2 semanas que eu não consigo dormir. É que eu vou dormir muito tarde à noite. Ele aproveita você é um homem da noite, né? Você trabalha na noite. Eu sou mais um homem da casa agora. Da noite da piscina. Da piscina, ele Não, no verão ele recebe na piscina. Muito bem. Agora, para quem anda de ônibus, aí a coisa vai entortar um pouco.
CONTU, que é o Conselho Municipal de Transportes Urbanos, vai analisar já nesta sexta-feira para decidir o reajuste da passagem. Foi sugerido pelo estudo R$ 4,50, mas deverá ficar em R$ 4,30. O presidente do CONTU atualmente diz que 13% dos usuários do transporte de ônibus não pagam pela segunda passagem. Segundo ele, a cobrança poderia gerar benefício para 100% dos usuários, pois a IPTC fez um estudo, Fez um estudo e chegou a este valor. A proposta ordinária apresentada pela Prefeitura é de que fosse 4,05 para 4,50. O próprio Conselho prevê que o valor cai 20 centavos, passando para R$ 4,30, caso a Prefeitura comece a cobrar novamente a segunda tarifa. Aí consegue fazer um meio termo, E a lotação não está aí o preço que vai passar? Não, a lotação não é a IPTC que resolve. Não é a IPTC? Que eu saiba, não. Pois é, eu achei que você pensou. Que eu saiba, não. A lotação deve passar para 6,50, então, Que já é um absurdo, porque as lotações já não estão com a sua lotação, esgotada e tal, estão andando vazias, vazias. E eu falei nessa notícia, nesse assunto, que eu quero chamar a atenção dos senhores, que conforme as negociações, tudo indica que já no sábado muda o preço da tarifa do ônibus. Então, fiquem espertos, porque o ônibus vai ficar mais caro. Tem que ficar esperto também que a senhora recebeu uma correspondência na sua casa dizendo que é da Receita Federal e precisa atualizar os dados. É golpe. A Receita Federal divulgou a nota dizendo que não está pedindo para ninguém atualizar os dados através de carta ou correspondência. Então, chegou na sua casa, não acesse o site, porque o site não é da Receita Federal, então não tem nada disso. Se chegar na sua casa, pode rasgar e colocar no lixo, que é golpe. Aliás, qualquer dessas banco, Receita Federal, não sei o quê, nunca eles fazem isso por internet. Boa noite, Magda. Matheus Goleiro do Juventude é como o cara honesto, chefe de família, que numa festa entre amigos resolve beber e sair para dirigir. No caminho atropela e mata alguém, ou seja, correu o risco. Assim foi o Matheus quando driblou o Jael e permitiu que o atacante gremista fizesse o gol. Gostaria de ouvir a opinião do Chicão, de Long Camilo de Canoas. Minha opinião é que o Internacional entrou numa fria, porque ele torceu contra o Grêmio desesperadamente para o Grêmio ser rebaixado. O que vai acontecer com o Internacional? Grandes chances de se cruzar com o Grêmio nas quartas de final. E aí o Internacional vai lá, hasta la vista, baby. E aí o Grêmio vai para a semifinal e vai ganhar o gauchão ainda. Por que isso? É neurolinguística. Eu fiz neurolinguística com o Nelson Splitzer. E a neurolinguística ensina o seguinte: você é o que você pensa. É verdade. O Grêmio pensa em ser grande, ganhar a Libertadores, então vai ganhar o gauchão de sobremesa. O Internacional não. E está naquela batalha. Mas também tem que trabalhar, Não é só pensar que vai ganhar, Te acorda de manhã e olha no espelho e diz assim: eu sou a Mulher Maravilha. Eu sou maravilhosa. Eu vou botar aquilo ali bem do meu lado. E aí tu sai com uma energia. Tu acha que em 15 dias eu cresço? Cresce. Boto. Assim e aparece. Tal, fico pernão. Com atitude. Tem que malhar bastante. Eu acho que leva uns 60 dias. Na verdade, a neurolinguística ela não fala isso, Ela fala que se você pensa, você comunica o seu cérebro com o que você faz. Mas aí é que tá o segredo. Não, ele está dizendo que as pessoas são o que elas pensam. Não é simplesmente você é o que você pensa. Mas não é só eu sou craque, eu vou agir como craque. E amanhã eu vou me dar bem. Não dá para ficar esperando as coisas caírem do céu também. Não cai do céu. Eu almoço e janto todo dia com o cliente. Ao contrário, e outra coisa, Até porque na neurolinguística a palavra não tem um valor, não vou mais, não sei o quê. Não se usa nunca na neurolinguística, porque é negativo, sabe? Eu fiz, eu faço, sabe? Porque não é uma palavra proibida pela neurolinguística. Na neurolinguística o Nelson dizia Nelson Spritzer, se tu tem uma piscina na tua casa,
tu ilumina ela. Por quê? Porque tu, antes de dormir, tu olhar a piscina iluminada, te dá uma sensação que tu é um cara de sucesso. Por quê? Porque a piscina iluminada, ela está muito associada a um resort, a um hotel 5 estrelas, ao Caribe, a Miami, blá. Aí tu tá pensando nisso, vai acontecer alguma coisa. O pensamento eu tô todo positivo. dia nessa vibe. Tá assim, tá olhando Todo dia. Mas tá ajudando também para concretizar, né? Vou todo dia na batalha. Tá muito bem. Hoje eu almocei em 2 lugares. Um eu almocei, o outro eu comi Cafézinho de sobremesa, tá certo? Para fazer um... Marne, os aniversariantes. Mas eu só queria dizer pro Chicão, tinha um grande amigo lá em Portugal chamado Troufa Real, era o nome dele, ele era um arquiteto de grande sucesso, construiu shoppings, tinha escritório no Luxemburgo, tinha escritório em Luanda e tinha escritório em Lisboa. E ele sempre me dizia isso, olha, tens que fazer o seguinte, eu olhava para ele, tens que fazer o seguinte, para fazer negócios, tens que tomar uísque no bar de um hotel 5 estrelas, porque lá tu vais conhecer pessoas. Exatamente. Não adianta sentado num boteco, você não vai falar com ele. Exatamente. Sabe, eu fui com meu amigo numa casa noturna e ele só dava em cima de mulher meia boca. Eu digo, por que não dá em cima daquela maravilhosa lá? Tu vai gastar o mesmo tempo de conversar, contar uma história. O perfume é o mesmo que tu usou, a roupa Mas é a o mesma, resultado tudo. pode não ser o mesmo, né, Mas eu Chicão? posso quebrar a cara. Mas é melhor tu quebrar a cara com uma mulher Mas bonita tentou. que ganhar um jacaré. O que tu vai fazer com o jacaré? Vai levar Uma pra bolsa. Eu, por exemplo, faria uma bolsa. Matava o jacaré e fazia uma bolsa. De lesar. Primeiro aniversariante de hoje, Rosa de Luxemburgo. Não foi uma filósofa polonesa que foi assassinada logo após, na Alemanha, em Berlim, logo após o Tratado de Versalhes, né? Porque ela tinha tendências comunistas e tal, e falava muito a respeito disso, e ela foi assassinada. Foi logo após a criação da República de Weimar, o que modifica a estrutura social, política e econômica da Alemanha. Rosa de Luxemburgo. Heitor Villa-Lobos, né? O grande Heitor Villa-Lobos, talvez o maior compositor brasileiro, o homem que escreveu as Baquianas, né? Inspirado em Johann Sebastian Bach, o grande compositor alemão que deu ao mundo, através da sua luminosidade, músicas fantásticas, e Heitor Villa-Lobos escreveu as Baquianas, que foram tocadas em grandes lugares do mundo, em grandes teatros do mundo, né? Principalmente da Europa. Heitor Villa-Lobos, esse sim, um orgulho para a nação brasileira. Rex Harrison, um dos maiores atores ingleses de todos os tempos. Rex Harrison fez inclusive Cleópatra, ele era o César, né, em Cleópatra, e fez uma série de filmes maravilhosos. Ele foi um grande ator, fez um filme com a Audrey Hepburn, em que ela é uma garota que comenta, que sai da pobreza extrema e se torna uma grande estrela. Pier Paolo Pasolini, escritor e cinegrafista italiano, que morreu assassinado em 1975. Eu assisti um filme do Pasolini chamado Teorema. Eu nunca vi um filme tão violento sexualmente, Teorema, né? O camarada, o ator, que era um ator inglês que participa do filme, claro que tudo dublado em italiano, ele transa com a empregada, transa com a filha, transa com a esposa do camarada e finalmente transa com o camarada, o dono da casa. Ai, que coisa! Eu nunca vi uma coisa assim na minha vida. É o famoso roto-ruta. O camarada transou. Aí o homem, o dono da casa, ficou destruído, foi atrás dele, ficar pelado numa estação de trem lá da Itália, etc. Esse filme eu achei horroroso. Mas é um dos cultos dos filmes. Mas tu imagina na época. Super culto. Teorema é um clássico, né? O ator americano Jim Stockwell, que é um ator americano que fez grandes filmes. Ele nasceu em 1936 e fez alguns clássicos do cinema. Se não me engano, ele fez Como Era Verde o Meu Vale. Eu não tenho certeza absoluta a respeito desse filme, que eu considero, filme de 1942, um dos clássicos do cinema, né? Como Era Verde o Meu Vale, que se passa na Irlanda, nas minas de carvão da Irlanda, e mostra como eram as famílias na Irlanda naquela época, no século retrasado, né? Quando se tirava o carvão e os mineiros não tinham garantia nenhuma de vida, absolutamente de nada. É sempre bom estudar muito essa época da Irlanda e por que a Irlanda formou grandes gênios como James Joyce e também outros como Oscar Wilde, por exemplo, que eu sou fã de carteirinha. Roberto Requião
que está completando hoje 77 anos de idade, Roberto Requião, né? O ex-governador do Paraná e atual senador também pelo estado do Paraná. O Caco Barcelos, jornalista brasileiro, nós somos parentes, né? Somos parentes, ele está completando 68 anos. Parentes todos Barcelos. Não, é que eu morava em São Paulo, um dia até ele me ligou, marcamos, aí não sei porque que houve de a gente conversar para identificar os parentes, quem era a mãe dele e tal, mas nós somos aparentados. É um brilhante jornalista. No Natal do ano passado, eu encontrei com ele no shopping Iguatemi, ele estava numa loja de crianças, né, comprando presente, era Natal, era uns dias antes do Natal. E eu não conhecia o Caco Barcelos pessoalmente. Ele é baixinho. Ele foi motorista de táxi em Porto Alegre. É mesmo, é? Foi taxista em Porto Alegre. Ele é muito baixinho, eu fiquei um pouco decepcionada. Fernando Vanucci, né, que foi... Eu não entendo o Fernando Vanucci. O Fernando Vanucci foi um dos melhores apresentadores de esporte da TV Globo. Mas andou pisando na bola. Pisou feio. Um dia cortaram a câmera para ele estava mastigando uma bolacha. Aí o pessoal falou, o que é isso? Corta a câmera mastigando bolacha. Não admito o cara comer na... Olha, só bala, né? E a Globo... A Globo tem essa coisa da disciplina, né? O telespectador tem que ser respeitado, né? A Globo tem isso até a página 2, porque ele já devia estar na alça de mira, porque tem gente lá que já fez barbaridades, mas como tem padrinho, né? De vez em quando ele tomar um negocinho. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Bom, aí eu não sei lá na vida dele. O Maier, aquele, né? Não foi penalizado. Não aconteceu nada e vai voltar para as novelas. Todas elas disseram que ele... de coração. O cantor britânico Andy Gibb, né? O Andy Gibb é irmão dos Bee Gees, né? Um dos 4 irmãos, 3 já morreram. A belíssima atriz americana, a Eva Mendes, né? Eu acho que é linda, maravilhosa. Como é bonita essa moça, essa mulher. Ela é casada com um ator também. O Luciano Burti, automobilista brasileiro, ele é um bom automobilista? Você que conhece? Bom e um grande teórico. Inclusive, ele é comentarista da Globo. Ele correu pela Ferrari, o Burti. Mas nunca teve uma grande expressão, nunca teve chance para ele. Então, são esses aniversariantes. Muito bem. Notícias para Porto Alegre, pois o nosso prefeito Nelson Marquesa Júnior encaminhou uma mensagem retificativa num projeto, retirando o artigo 8º do projeto de lei que trata das isenções e gratuidades no transporte coletivo de Porto Alegre. Qual é o objetivo? Acontece que ele ia acabar com a isenção de ônibus para pessoas com mais de 60 anos, enfim. Mas ele reviu a sua decisão e será retirado da proposta, então, os termos que só limitavam 6 utilizações diárias por pessoa, isenção de idosos entre 60 e 64 anos, ele reviu, então, este artigo. E também a notícia de que ele vai investir, vai comprar novas ambulâncias, serão 11 novas ambulâncias que breve estarão circulando pela cidade, que são ambulâncias do SAMU, para ter uma agilidade maior com o SAMU. O investimento total é de mais de 2 milhões de reais. E o coordenador do SAMU, que é o Marcos Motim, disse que além de serem poucos os veículos, poucas a unidade móvel do SAMU, os veículos estão muito antigos, já estão com muita dificuldade, sabe? Estragam, tem a troca de equipamentos e de equipes é muito importante. Agora, então, dona Magda, essa medida de cortar viajar sem pagar, tirar as isenções. Eu acho uma medida muito antipática do Marquesano. Mas muito por isso antipática. que ele reviu, Ele não faz uma medida que causa uma simpatia. Eu não sei, eu sou amigo dele, conheci o pai dele. Pô, mas o cara de 60 anos, nem todos os caras de 60 anos se deram bem na vida. Às vezes o cara... Ao contrário, com essas aposentadorias se dá mal até. Todos os aposentados são mal. Então, tirar o direito dessas pessoas, eu acho uma crueldade dele. Mas é por isso que ele reviu e mandou tirar. Mário. Ele mandou tirar. Dona Magda. Não, ele reviu. Ele reviu, dizia que ele... Voltou atrás da determinação. Ele reviu a decisão dele e não vai fazer mais. Dona Magda, como é difícil a percepção da melhora da economia, né? Está todo mundo falando, diminuiu a inflação, isso, Y e tal. Mas o problema é quando a pessoa, né, fala nisso e vai comprar um botijão de gás.
ou vai no mercado. A pessoa vê que não é esta a realidade. Então, o Temer estava contando com isso. E com essa história de passar o problema para as Forças Armadas, porque os governos são assim, eles passam para as Forças Armadas quando acontece o grande problema, a grande desorganização, né? Aliás, eu tenho um termo chamado barafunda. Barafunda é desordem, a mesma coisa que desordem. Essa barafunda que ficou o nosso país, né? Essa barafunda em todos os sentidos, né? A corrupção, a segurança, a saúde, o ensino, está tudo muito ruim no nosso país, né? Então, quando se propõe esse tipo de inflação, dizer que o Brasil não tem inflação, que a inflação foi 2,90 durante o ano, aumenta o salário mínimo em R$15, R$17, nem sei quanto, é tão ridículo que eu não sei nem de cor quanto aumentou o salário mínimo, né? Então eu comento e eu falo às vezes com os amigos na rua, hoje ontem, aliás, conversando com o meu amigo Carlão lá da Banca Fronteira a respeito disso, está horrorizado. Você sabe que a Banca Fronteira lá vende DVD, né? Vende DVD. As vendas dos DVDs caíram 50%. Sim. As pessoas não têm dinheiro, custa R$30, R$40 um mas DVD. Mas também da internet. Sim, também. É um conjunto de coisas. Né? É um conjunto de coisas. Agora, eu, sinceramente, eu adoro ter o DVD, ter o disco ali, dá uma sensação de posse, eu sou dono. Claro que isso é ilusão. Tu gosta de coisas palpáveis. Tu gosta de apalpar eu sei a sua maldade. Tu é um cara apalpador. O problema é ter lugar para guardar. Parou! Carla, aliás, o problema é ter espaço em casa. Como é que é? Tem vários DVDs para ti. E eu pode me trazer quantos o senhor... Não, agora tu vai ter que ir junto escolher, não tem essa de trazer, porque é muita coisa. E a Tônia Carreiro, foi lamentável. Faleceu esse final de semana, 95 anos. Descansou, né? Descansou. 95 anos bem vividos. A Tônia Carreiro, ela era uma das mulheres mais lindas da história do cinema e da televisão do Brasil. Ela tinha os olhos azuis, aquele azul bem claro. Ela era lindíssima de cor. Conhecesse ela pessoalmente? Eu conheci a Tônia Carreiro. Entrevistei a Tônia Carreiro, em 1952, fez um filme chamado Tico Tico no Fubá. Eu me lembro. E esse filme foi produzido pela Companhia Cinematográfica Vera Cruz, que foi fundada naquela época para fazer frente, digamos assim, ao cinema americano. Vieram italianos trabalhar aqui, o Franco Zampari, se não me engano, Tom Paine, que era um ator americano, veio trabalhar aqui, etc. E esse filme, ela estrela do filme, junto com o grande diretor e ator Anselmo Duarte, que para mim foi o maior galã da história desse país, uma voz bonita, uma presença. Foi o diretor do Pagador de Promessas, né, que ganhou em 53 o Festival de Cannes, lá na França. E ela, nesse filme, ela está exuberante, linda, maravilhosa. Ela era uma mulher insinuante, uma mulher autenticamente feminina, aqueles trejeitos femininos e tal. Ela era maravilhosa. Uma mulher linda, fora de série. 95 anos. Linda também foi a homenagem feita nesta segunda-feira, na Expo Direto, a Carlos Esperotto. Foi homenageado com o troféu Semente de Ouro. E entre as diversas histórias de convivência e emoção, a gratidão pela vida de Carlos Rivassi Esperotto. Ele presidia a Farsul, o Sebrae RS também, na Farsul há muito mais tempo. O Sebrae RS também fazia algumas vezes que ele já tinha sido presidente. O troféu Semente de Ouro foi entregue à dona Mariana, sua esposa, e aos filhos Carlos Eduardo, Marlova, Alexandre e Rafael, que emocionados não conseguiram conter as lágrimas. O Carlos Eduardo, que é o filho mais velho, foi quem fez o agradecimento e disse o seguinte: o legado de valores deixado por meu pai foi a melhor herança... O legado de valores deixado por Esperotto, segundo Carlos Eduardo, foi a melhor herança deixada pelo pai. Abre aspas, eu não tenho o dom da palavra, mas estou colocando meu coração para falar. Foi o que afirmou o Carlos Eduardo. E, obviamente, agradeceram uma homenagem prestada pela Prefeitura Municipal de Nome Toque, pela Câmara de Vereadores de Nome Toque e pela
Cotrijal. Foi realmente, ele diz assim, foi um privilégio ser filho, amigo, sócio e parceiro deste homem. Quando o filho fala isso de um pai. É que o Esperoto era um cara muito legal, assim, com a família, com os filhos, né? E o Alexandre era um cara que trabalhava muito. É a origem italiana, os italianos são maravilhosos com a família. A família, para os italianos, está sempre no primeiro lugar. Essa aqui é para o Marne, está no Google. Ao falar, você apenas repete que sabe. Ao ouvir você, talvez aprende alguma coisa. Dalai Lama. Isso é bonito. Mas eu sempre falo isso aqui. Inteligente é quem escuta, não é quem fala. Inteligente é quem faz a pergunta. Por isso que Deus, presta atenção, não é à toa que nós temos... Não é à toa que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Mas nesse conceito, o Vitorino é... mais. Hã? Para ouvirmos mais. Exatamente, que a gente sempre tem que ouvir mais. Às vezes, boca fechada não é só para não entrar mosca, é para também não dizer bobagem, né? Mas nós voltamos amanhã ainda sem o Vitorino. O Vitorino volta só segunda-feira da outra semana. Obrigada pela sua companhia. Está dormindo com o Chico. Bons sonhos. E a gente se encontra amanhã. Beijinho. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.